E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e hoje não tem atualização. Por quê? A matéria principal e as outras duas matérias que eu vou trazer praticamente se encaixam, tá? Então falar que isso aí é uma atualização seria, como é que se fala assim, perda de tempo chovendo molhado. Só que tem alguns pontos aqui que eu vou trazer para você que me chamaram a atenção, tá? Para você que mora aqui no Japão, só fica atento com esses pontos, tá certo? Mas vamos lá. O governo, ele soltou o índice de produção industrial no mês de janeiro. Você vê que quando é conveniente eles soltam de fevereiro já, mas para ele não foi conveniente, então ele soltou de janeiro. E caiu, tá? De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, o índice de produção industrial foi 7,5% inferior ao mês anterior. Então, em relação a dezembro, ele caiu 7,5%. Entre as 15 indústrias, no total, a Daihatsu, tá, uma grande fabricante de automóveis, suspendeu as remessas devido ao problema de obtenção fraudulenta na certificação nacional. E claro que isso aí ia influenciar no julgamento do governo na parte da produção industrial. Tanto que você vê que eles nem citaram a Toyota aqui, só citaram a Daihatsu, tá? Pode ser que a Toyota entre no de fevereiro, mas vamos lá. Os fabricantes suspenderam as operações das fábricas e alguns fabricantes suspenderam as operações devido à forte nevasca. Você viu que culparam a nevasca. A produção diminuiu em 14 indústrias, incluindo a indústria automobilística. Então, vamos interpretar isso aqui. Eles estão falando 15 indústrias. Você viu que ele definiu indústria automobilística. Então tem mais 14 indústrias. Então 14 ramos, 14 setores. Então nós temos setor hoteleiro, nós temos setor alimentício e outros tipos de setores. Setor de pesca, agricultura e etc. Você viu que 14 setores caíram. Então já dá para você ter uma ideia de como está a produção no Japão, como é que está a economia no Japão. Se não está circulando mercadoria, porque o povo está sem grana, o que ia acontecer? A indústria iria cair. Tá? Isso é fato. Não tem muito o que questionar nesse ponto. É uma coisa que eu sempre venho alertando, venho batendo em cima que iria acontecer e está acontecendo. Aí. Só que aqui, o que me chamou a atenção aqui, o governo não definiu as 14 indústrias, só definiu a indústria automobilística, e jogou, como é que fala assim, o bode expiatório para a Daihatsu mais uma vez. Foi igual que eu havia falado em relação ao problema da Daihatsu. Eles fizeram praticamente a Daihatsu de, como é que fala, de mártir. Eles fizeram martírio com a Daihatsu. Porque o grupo Toyota ele é muito grande. Havia acontecido problemas com o grupo Toyota e eles não fizeram nada. Aí aconteceu isso da Daihatsu, acho que pesou na consciência da Toyota, e aí eles fizeram toda aquela paralisação e etc. que vem acontecendo, toda aquela firula. Tanto que eu havia falado que mais ou menos de 10 dias a 15 dias era o tempo para fazer as alterações dos testes, etc. Você vê que eles fizeram aquilo, eles anunciaram que ia voltar a trabalhar e depois anunciaram que ia continuar parado, mas 2 tipos de linha. O que isso quer dizer? Para mim, tá? Contenção de despesa, porque não havia necessidade disso. Se eles paralisaram 2 linhas que vão voltar agora, parece que no dia 4, isso para mim é contenção de despesa na cara dura. Porque a partir da hora que você vai regularizar toda a sua parte de certificação, você vai mexer para tudo. Não é só para um carro ou para outro, para um motor ou para outro, como foi o problema da Toyota. É para tudo. Então o governo soltou certificação para tanto e para outros não soltaram? Conversa fiada. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que a Toyota ela fez uma grande contenção de despesa. Por que eu estou falando isso? Nas outras 2 matérias eu vou trazer também em relação à contenção de despesa. Mas continuando aqui. Por outro lado, embora se preveja, eles estão prevendo, tá, que os planos de produção das empresas aumentem tanto nesse mês como no próximo, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria reviu para baixo as expectativas para a produção industrial
afirmando que as perspectivas para a produção industrial estão num tom fraco, com algumas flutuações. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está no Japão. O próprio ministério está falando, o próprio governo Kishida está falando. A coisa está legal? Não, não está legal. Então tome cuidado com o seu emprego. Tome cuidado na hora de mudar de emprego. Tá? Para você que está no Brasil e pretende vir para o Japão trabalhar, veja muito bem o contrato, veja muito bem para onde você está, para onde eles estão te oferecendo. E a velha dica de sempre, que eu sempre falo em relação a isso. Antes de assinar qualquer contrato, entra nos grupos dos brasileiros aqui no Japão, no Facebook, e faça perguntas. Pergunte, a região tal como é que está, a empresa tal como é que é, a cidade tal como é que é, a empreiteira tal como é que ela trabalha. Porque depois que você assinou o contrato, não tem chora me dói. Tá? E você vê que a situação não está boa. Claro que eles iam culpar a Daihatsu. Isso aí ele já tinha dado sinais nisso num outro vídeo que eu já tinha falado, que o próprio ministério já tinha falado. Então, claro que isso aí ia influenciar. Mas o que me chamou a atenção que foi 15 tipos de indústrias. Você vê que eles definiram indústria automobilística, só que as outras 14 ele não citou. Sinal que está escondendo. Tanto que aquelas porcentagens que ele costuma soltar, eles não soltaram. Quem acompanha o canal deve se lembrar que geralmente eles soltam um prospecto. Indústria hoteleira subiu tantos por cento. Indústria alimentícia subiu ou caiu tantos por cento. Aqui eles não soltaram dessa vez. Sinal que a queda foi muito grande. Por mais que tenha, como eles estão fazendo o prospecto de janeiro, por mais que tenha tido o feriadão do ano novo, ainda assim não foi o suficiente. Não é à toa que o Japão perdeu perdeu o ranking para a Alemanha. Você vê que a coisa não está legal. Então, só tome cuidado. Agora que vamos seguindo aqui. A Shiseido. Eu tenho uma mania de falar Shiseido, mas é Shiseido. A Shiseido ela começou com um plano de reestruturação que mais ou menos para 1.500 funcionários, no caso para aposentadoria antecipada. Tá. Então olha só, a Shiseido, um grande fabricante de cosméticos, abriu, um caso assim, recrutamento para aproximadamente 1.500 funcionários para reforma antecipada, para aumentar a rentabilidade do seu negócio doméstico. De acordo com o anúncio, a Shiseido irá recrutar, no caso assim, vai abrir, tá, as possibilidades para 1.500 funcionários de forma antecipada para, para as fábricas do Japão, que tenham 45 anos, guarda bem esse número, 45 anos, e que estejam na empresa há 20 anos ou mais. O período do recrutamento vai de meados de abril ao início desse ano. Os pagamentos adicionais com base na idade serão adicionados aos benefícios regulares de aposentadoria. Serviços de apoio ao reemprego serão fornecidos àqueles que desejarem. A Shiseido, atualmente, tem cerca de 13 mil funcionários no grupo envolvidos em negócios nacionais, excluindo as funções de sede. E os candidatos à reforma antecipada que estão sendo recrutados para esse período representam um pouco mais de 10%. Então você vê que a Shiseido vai reduzir o número de funcionários em mais ou menos 10%. No que diz respeito ao negócio doméstico, a Shiseido está a trabalhar para fortalecer sua marca altamente competitiva e expandir as vendas online, ao mesmo tempo que promove a seleção e a concentração e a redução de despesas. Tá? E esse recrutamento para a reforma antecipada é para aumentar a rentabilidade do negócio. Eu não tenho a matéria aqui, mas a Sony também está fazendo uma reestruturação a nível mundial, incluindo o Japão, de 900 funcionários. Mas japonês, mas a Sony ele vai demitir gente fora também. Sim, só que a gente não pode esquecer que a Sony é japonesa. Chega um certo momento que aquele dinheiro de fora ele tem que ser repatriado.
E existem algumas, como é que se fala assim, algumas dores de cabeça para essa repatriação de dinheiro e etc. Que o governo Kishida colocou. Então nada mais, como é que se fala assim, coerente acontecer esse tipo de coisa. Além também que a Sony ela soltou seus números e, como é que se diz? Ela ganhou muito dinheiro. Só que ela gastou muito também. Então, ela ganhou muito, mas teve pouco lucro. E para um acionista de empresa ter pouco lucro, para ela é besteira. Então, a partir da hora que se torna isso besteira, as pessoas tendem a vender as ações dessa empresa. E essa empresa começa a desvalorizar, como houve queda de bilhões em relação à Sony depois que ela soltou o prospecto. E aí? Então você vê que não vale a pena, dependendo, não vale a pena. Então eles começaram a reestruturação, né? Como é que se fala? Nessa parte. Então você vê que a Sony com 900 funcionários, a Shiseido com 1.500. O Itoyo Okado também. Vou trazer para o Itoyo Okado aqui, para você. Para quem mora aqui no Japão, em algumas regiões não tem Itoyo Okado, mas algumas tem. Para quem é mais antigo de Japão deve se lembrar do Itoyo Okado, tá? Porque a Itoyo Okado foi perdendo espaço, foi comprada, foi perdendo espaço, foi sendo trocada pelos Ions, tá? O Ion Mall. Então muitos supermercados da rede Itoyo Okado desapareceu. Mas final do ano passado, quem acompanha o canal deve se lembrar. Final do ano passado já está trocando as bolas. Eu havia anunciado que o Itoyo Okado ia fechar algumas lojas. Eram mais de 10. Tá? Não lembro o número total, mas ia fechar muito. Então, e agora eles soltaram isso aqui. Foi revelado que aproximadamente 700 pessoas, você vê que é 700 pessoas, aproximadamente 10% dos empregados de tempo integral, né, solicitaram a reforma antecipada na cadeia de supermercados de Itoyo Okado. É que a Itoyo Okado ela abriu, tá? Como é que se fala assim? A aposentadoria antecipada, igual a Shiseido fez, e 700 pessoas, como é que se fala assim, se candidataram nisso. O desempenho empresarial do Itoyo Okado continua fraco, com os resultados no vermelho, com o ano encerrado em fevereiro do ano passado, no vermelho durante 3 anos consecutivos. E olha que é supermercado. Tá? E como parte das suas reformas estruturais, a empresa está oferecendo a reforma antecipada aos funcionários de tempo integral com 45 anos. Você viu que na Shiseido foi 45 e Itoyo Okado 45. Então o que nós estamos batendo aqui em cima? O que dá para perceber? Que a idade... Tá, eu estou falando, isso aqui que eu estou mostrando não é uma regra geral. Mas se já está aparecendo em mais de uma matéria, é sinal que eles têm uma ideia, tá, de jovialidade para trabalho de 45 anos. Então, ultrapassou 45 anos, vai acontecer o quê? Um pouco mais de dificuldade para arrumar emprego. Não estou falando que não vai arrumar. Vai arrumar acima do 45. Mas você vê que com um pouco mais de dificuldade. Porque você vê que eles colocaram um limite, 45 na Shiseido e 45 no Itoyo Okado. É coincidência? Não. Não é coincidência. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está. Segundo os envolvidos, cerca de 700 pessoas se inscreveram. O número de colaboradores de tempo integral da empresa é de aproximadamente 7.300, incluindo os colaboradores de pequenos supermercados do grupo, que se fundiu em 2023, sendo que os pedidos de reforma antecipada dessa vez representam cerca de 10% dos colaboradores de tempo integral. No início de fevereiro, a Itoyo Okado anunciou que encerraria gradualmente as operações das lojas de Hokkaido, Tohoku e outras lojas, e se retiraria do negócio. Por meio de uma série de reformas estruturais, ela planeja se concentrar seu negócio de alimentos, principalmente na região de Tóquio, na área metropolitana. Então você vê que são 17 lojas que eles iriam fechar quando eu gravei aquela matéria. Tá. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal, mesmo no ramo alimentício. Então você vê que precisa
eles precisam lutar por preços melhores, eles precisam lutar por, como é que se fala? Para ser um pouco mais atrativo, sim. E nisso já dá para você ter uma ideia que quem não consegue fazer, fica para trás. Por que você acha que tem muita empresa pequena e de médio porte que não está querendo dar os aumentos que o Kishida dá? Por causa desse tipo de coisa. Porque ele não consegue, como é que se fala, dependendo da situação, competir. E aqueles que conseguem competir, o governo vai lá e tesoura. Foi igual o caso do Don Quixote que eu apresentei tempos atrás. Que o Fair Trade Commission do Japão, a FTC do Japão, ela foi lá e multou o Donkey porque o Donkey não estava aumentando os preços dos produtos em relação às outras empresas que estavam aumentando o preço dos produtos, que não estavam conseguindo absorver os aumentos. O Donkey ele estava conseguindo absorver, só que o Donkey foi lá e foi multado porque ele não estava aumentando os preços dele. Então você vê como é que o governo é? Aquele que tenta trabalhar um pouco mais, que consegue usar a cabeça para poder baixar seu preço e conseguir preços melhores para o consumidor, para ele é ruim. O governo vai lá e multa. Então você vê como é que a coisa funciona no Japão? Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal. Você vê que as empresas estão fazendo reestruturações fiscais e com isso vai aumentar o número de desempregados. Você vê que aqui já são mais de 2 mil. Só que isso que eu falei, que já são mais de 2 mil desempregados que vão aparecer. E aí? É mais gente lutando no mercado de trabalho. E cada vez menos vagas. Porque se aqui reestruturou 10%, no caso do Itoyokado 10%, então é menos 10% numa rede de supermercado, que poderia gerar 10% de emprego a mais. Você vê que na Shiseido eles não dão um prospecto, mas você vê que são 1.500 funcionários. Então é menos 1.500 vagas dentro da Shiseido. E aí? Então por isso que eu falo, toma cuidado do seu emprego, toma cuidado com o seu dinheiro. Se você estiver pretendendo vir do Brasil para cá, toma cuidado, porque isso aqui não é brincadeira. Eu estou trazendo esses dados, esses números, porque com informações nós conseguimos tomar certas tomadas de decisões de forma antecipada antes que a água bata na bunda. Fato. Informação é o maior bem ultimamente. Ah, o dinheiro vale, sim, mas ultimamente o dinheiro não vale tanto quanto a informação. Nós estamos numa era que a informação ela é o maior bem que a pessoa pode ter. Por quê? Ela pode se enriquecer da noite para o dia, ela pode evitar falência ou ela pode ir à falência da noite para o dia, de acordo com as informações que ela tem. Então ela tem que tomar cuidado? Sim, muito. E as informações hoje em dia giram muito rápido, diferentemente de 10, 15 anos atrás. Não estou falando de muito tempo, você vê que são 10, 15 anos atrás. E antes do advento da internet, quem é mais velho igual eu, deve se lembrar que era muito complicado conseguir informações antes da internet. Agora com a internet e com o advento da internet que ela vem aumentando com o passar do tempo, você vê que a coisa está galgando de forma, como é que fala assim, a perder de vista. É muita informação que tem. Só que você precisa filtrar essas informações. Por isso que eu canso de falar. Não sou influenciador digital. Não sou. Eu só trago informações para as pessoas terem noção da real que está acontecendo. A tomada de decisão na vida dela é dela. Eu não posso falar assim, ó, faça isso ou faça aquilo. Isso é uma de irresponsabilidade, quem faz isso, muito grande. Eu acho que pessoas que falam assim, joga no jogo do Tigrinho que você ganha grana. Pô, isso é uma irresponsabilidade tremenda. Da mesma forma que tem influenciadores que falam assim, na minha vida eu fiz isso e deu certo. Pô, bacana, deu certo. Só que existem variantes na vida das pessoas. A realidade de um é diferente da realidade de outro. Então, a minha realidade é diferente da sua realidade, da realidade do vizinho aqui que tem 5 filhos. Então, você vê que existem diferenças. E essas diferenças, elas fazem toda a diferença na tomada de decisão. Por quê? Nós não sabemos quanto que você tem de reserva de dinheiro, quanto que eu tenho de reserva de dinheiro, quanto que eles têm de reserva de dinheiro.
Da mesma forma, você vai aplicar em ações, beleza, você tem grana sobrando, vai e aplique. Se você não tem tanta grana sobrando, a ponto de, como é que se fala, não ter noção, tome cuidado. Porque nesse meio tempo, em vez de você ter lucro, você vai ter prejuízo. Até chegar ao ponto de você ter lucro, você já dependendo, não digo perdeu, mas seu dinheiro ficou parado ali muito tempo, que poderia ter sido investido em alguma outra coisa. Então, e hoje em dia, aquela velha frase, tempo e dinheiro, nunca foi tão justa. Porque as coisas giram muito rápido. Você vê que a criação de novos empregos, a criação de novos negócios, ela é muito rápida hoje em dia. Você vê que hoje em dia, qualquer pessoa, dependendo, se ela tiver um pouco de, como é que se fala, expertise, ou tiver um pouco de sorte, ela consegue entrar no mundo do dropshipping com pouco dinheiro. Claro que ela precisa ter um certo dinheiro. Porque se dá algum problema com, como é que se fala, com produtos, ela tem que ressarcir o cliente. Não é como é que se fala, no caso de dropshipping, não é como é que se fala, a loja que vendeu, porque você é o intermediador, você ali no dropshipping é você que tem que ressarcir, não é a loja. Então você precisa ter um certo capital de giro. Então se a pessoa consegue esse tipo de coisa, ela consegue montar um novo negócio, se ela tiver um capital de giro bacana. A mesma coisa, parte de negócios, criação. Você vê que o advento do YouTube, o advento do TikTok, você vê que agora tem o X, que é o antigo Twitter também, está monetizando. Então, dá para as pessoas ganharem dinheiro de várias formas. O negócio é não ficar parado. Por isso que aquela máxima, o tempo é dinheiro, nunca foi tão justa hoje em dia. Então, por isso que eu falo para você, invista em você, ou invista na parte de certificação, ou invista na parte financeira, mas invista, não fique parado. Porque você vê que o tempo está correndo cada vez mais rápido, você vê que a situação do Japão não está boa, você vê que só aqui, nessa brincadeira, são mais de 2.000 empregos que sumiram do mercado, e mais de 2.000 pessoas que vão competir no mercado de trabalho. E você vê que o limite de idade que as empresas consideram bom, no caso de 45 anos, está aí. Tá? Porque você vê que não é uma coincidência. Então já dá para você ter uma ideia que as empresas até 45 anos aqui no Japão, elas consideram bacana. Acima disso, já fica com o pé atrás. Porque você vê que eles colocaram esse limite, porque eles poderiam ter colocado 50 anos. Mas não. Porque poderia ter colocado na XC de 50 anos, não, e colocado 45. Mas não, você viu que as duas foram iguais. Sinal que isso não é coincidência. Então você vê que as empresas do Japão, elas já têm uma ideia formada sobre idade de trabalho e etc. Tá? Então já dá para você sacar que as coisas estão mudando muito rápido. Por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de arrumar emprego aqui no Japão com certa idade. Por isso que investir no Nihongo é muito importante. Porque se você bate na idade que eles já começam a empombar e você não tem um atrativo a mais, fica complicado. Aí se parece um vietnamita com 20 anos que não fala Nihongo, mas tem 20 anos. Quem que vai pegar? Um de 20 anos ou de 45 que não fala? Entende a diferença, a discrepância da coisa? Então você precisa se fazer atrativo. Você precisa fazer alguma forma para você ser atrativo para as empresas, ser atrativo para as pessoas. Isso se dá como investindo em você, não ficando parado, porque tempo é dinheiro. Mas é isso aí, família. Espero que essas palavras tenham te ajudado de alguma forma. Tá? E eu vou ficando por aqui. E Maido!